No fascinante mundo das artes marciais mistas, as histórias de glória e desilusão são tão comuns quanto as vitórias e derrotas. Mas entre elas, há uma que ressoa com uma intensidade particular, a de Holly Holm, a mulher que desencadeou uma tempestade ao vencer a lendária Ronda Rousey. Naquela noite, em 15 de novembro de 2015, o octógono se tornou o palco de uma das maiores reviravoltas da história do esporte. Dronda, a rainha invencível do UFC, foi derrubada com um chute que deixou o mundo em estado de choque. No entanto, o que deveria ter sido o ponto culminante da carreira de Holly transformou-se em um fardo pesado. Hoje, exploraremos como a vitória que a converteu em campeã também se tornou uma maldição que a levou por um caminho de desafios e adversidades. A era de Ronda Rousey. Durante vários anos, Ronda Rousey não só foi a campeã dos pesos galo do UFC, como a cada luta esmagava suas oponentes com uma combinação de habilidade e ferocidade que deixava todos boquiabertos. As lutas de Ronda se tornaram espetáculos previsíveis em que os fãs não tinham dúvidas sobre sua vitória, mas especulavam em quanto tempo ela acabaria com a rival. Enquanto isso, sua fama crescia, cruzando a fronteira entre o esporte e o entretenimento, convertendo-a em uma verdadeira estrela de Hollywood. Mas em meio a todo esse esplendor, o destino tinha outros planos. O momento definitivo. O destino chegou quando Holly Holm, uma lutadora de origem humilde de Albuquerque, Novo México, fez sua entrada no octógono. Com uma mistura de determinação e destreza, executou um plano que parecia saído de um sonho. Com um chute perfeitamente executado no segundo assalto, Holly não apenas derrubou Ronda, derrubou a narrativa de invencibilidade que a cercava. Em um piscar de olhos, ela se tornou a nova campeã dos pesos galo, e seu nome ficou gravado nos livros de história. Mas o que deveria ter sido o clímax de sua carreira transformou-se no início de uma luta interna, uma batalha contra a pressão e as expectativas que viriam com essa vitória. Os inícios de Holly Holm. Para compreender a história de Holly, devemos retroceder a seus humildes começos. Ela nasceu em 17 de outubro de 1981 em um lar profundamente religioso em que seu pai era pregador e sua mãe terapeuta de massagem. Desde pequena, Holly não se encaixava totalmente na imagem típica da filha do pregador. Tinha uma centelha, uma energia que a impulsionava a explorar e desafiar a si mesma. Sua infância esteve cheia de esportes tradicionais, mas logo descobriu sua paixão pela luta. Foi nesse momento que cruzou seu caminho com Mike Winkeljohn, um ex-lutador que viu nela um potencial extraordinário. A carreira no boxe. À medida que Holly adentrava o mundo do boxe, começou a forjar uma carreira impressionante, convertendo-se em campeã mundial em 19 ocasiões em 3 categorias distintas. Seus golpes eram precisos, seu jogo de pernas impecável. Mas, apesar do sucesso, sentia que faltava algo. Holly desejava mais. Queria explorar o lado mais desafiador do combate. Assim, impulsionada por sua ambição e com o apoio de Mike, decidiu dar o salto para as artes marciais mistas, um caminho cheio de incertezas e riscos. A transição para o MMA. No entanto, sentia que algo faltava. Não foi um caminho de rosas. A comunidade não a recebeu de braços abertos. É apenas uma boxeadora, diziam, pondo em dúvida sua capacidade de adaptar-se a um esporte que exigia mais do que só golpear. Mas Holly não se deixou intimidar pelas críticas. Na academia Jackson Wing, cercada por lutadores de elite, ela se dedicou a treinar com uma intensidade surpreendente, dominando cada aspecto da arte marcial. A verdade é que não queria ser apenas uma boxeadora na jaula, queria ser uma lutadora completa. A entrada de Holly no mundo do MMA. A estreia de Holly não foi um espetáculo ostentoso, mas foi eficaz. Rapidamente, começou a acumular vitórias, surpreendendo suas oponentes.
Quando finalmente chegou a ligação que mudaria sua vida, ela sabia que era seu momento. A oportunidade de enfrentar a rainha da divisão estava à vista, mas as probabilidades estavam contra ela. Ronda não era apenas uma campeã, era um ícone intocável. Para muitos, Holly era só mais uma vítima no caminho de Ronda. Mas sua equipe tinha um plano audacioso: utilizar seu jogo de pernas e paciência para frustrar Ronda, que prosperava na agressão e no caos. Holly seria a calma em meio à tempestade, o impacto surpreendente. E assim, na noite de 15 de novembro de 2015, Holly executou o plano à perfeição. Com movimentos cuidadosos e precisos, desmantelou Ronda e, em um instante, com um chute letal, derrubou-a. A rainha havia caído e o mundo explodiu em incredulidade. Holly Holm não apenas venceu, fez história, e tão, portanto, a carga da fama. No entanto, com a vitória chegou uma nova realidade. Holly se viu presa em um redemoinho de fama e expectativas. Passou de lutadora a celebridade. Sua história foi compartilhada em todos os lugares, mas com isso veio uma pressão avassaladora. A mulher que venceu Ronda Rousey tornou-se uma etiqueta que a seguiria, e o peso dessa vitória começou a recair sobre seus ombros. A defesa do título. Sua primeira defesa de título foi contra Mia Zatti, uma lutadora conhecida por sua resistência e habilidades no grande. Holly sentia-se preparada, mas a luta ficou feroz. Embora tivesse o controle de grande parte do combate, no último assalto, Miesha encontrou uma abertura e conseguiu uma pegada pelas costas. Apesar de sua luta, Holly foi obrigada a se render. Em um instante, seu título escorreu por entre seus dedos e, com ele, a ilusão de ter alcançado o topo, a queda e o renascer. A derrota foi devastadora. Holly havia alcançado o topo apenas para perder tudo em um momento, mas longe de se render, propôs-se a se levantar novamente. A fase seguinte de sua carreira tornou-se uma prova de resiliência. Passou por uma sequência de derrotas que fez com que seus fãs se perguntassem o que havia dado errado. Cada luta parecia ser uma oportunidade de redenção, mas cada derrota deixava uma marca mais profunda. Holly Holm agora sustenta o recorde de mais desafios pelo título do UFC. 4 lutas, 4 derrotas. Um lembrete doloroso de quão perto esteve, mas também de quão distante se sentia. Com cada derrota, a etiqueta de uma única vitória começou a assombrá-la. Holly era realmente uma lutadora de elite ou só uma casualidade? Reflexões sobre o legado. Apesar dos altos e baixos, Holly nunca deixou de treinar e lutar. Sua história tornou-se um exemplo de perseverança para muitos. Hoje em dia, como mentora na Jackson Wink, Holly se dedica a guiar a próxima geração de lutadores. Embora seu caminho não tenha seguido o arco de conto de fadas que muitos esperavam, seu legado no MMA é inegável. Holly Holm é mais do que uma vitória, é um símbolo de luta, resistência e superação, demonstrando que no esporte e na vida, o que realmente importa não é apenas o resultado, mas a coragem de seguir adiante.